Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de terça-feira, 25 de julho de 2023, uma manhã ensolarada, com chuva de probabilidade 2% somente, ela não deve aparecer. A umidade relativa do ar está em 83%, 83%, mas não se engane não, ela vai cair e vai cair bastante no meio do dia. Hoje nós teremos 2 graus a menos do que ontem na máxima e 15 graus a mais na mínima, né? E nós tivemos uma mínima agora há pouco de 15 graus e a máxima hoje será de 27 graus. Não vai chover e a umidade relativa do ar deve cair até 30%. Então, passando daqui nesta manhã para poder falar para você algumas coisinhas que sempre temos falado, né? E não é demais falar novamente. Atenção para o perigo de fazer exercícios entre 10 e 16 horas. Presta atenção que este é um perigo iminente, sabe? Pode acontecer de você ficar desidratado se fizer exercício entre 10 e 16 horas e não repuser esses líquidos. Então, se você não tem um outro horário para fazer exercício, faça entre 10 e 16, mas tome bastante água e passe o protetor solar. Também as queimaduras de pele por causa do sol, né? A incidência de raios solares está muito alta. Então você precisa necessariamente passar o protetor solar para fazer caminhadas e exercício entre 10 e 16 horas. E isso não é o capelão que está falando. São os especialistas, os médicos que estão pedindo isso, ok? Então você cuide aí para que você não tenha problemas se você for fazer exercício entre 10 e 16 horas. É lógico que esse recado é para aqueles que estão em condições ou estão em casa, né? Que podem fazer exercício nesse horário. Se você não está, esse recado não é para você. Um outro recadinho aqui que é urgente é a respeito da dengue. A dengue, ela pode matar, sabe? E nós temos um mosquito que transmite a dengue. Esse mosquito, ele se chama Aedes aegypti e ele vive dentro das nossas casas também, tá? Latas, garrafas, pneus, vasos de planta com aquele pratinho que acumula água, calha entupida, calha da sua casa, né, do telhado, a caixa d'água ou reservatório de água que não está coberto, é uma piscina que está lá sem uso, mas a água está lá dentro, ou tem uma água lá num cantinho acumulada, todo e qualquer lugar que puder acumular uma água e essa água for limpinha, pode se tornar um criadouro desse mosquito Aedes aegypti. Ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya. A dengue, na sua pior forma, que é a hemorrágica, ela pode matar, ok? Então não é bacana ter esse mosquito perto da gente. Então aqueles ralos da sua casa onde fica parada aquela água, normalmente fica parada uma água dentro dos ralos. Então joga lá uma água sanitária nele, tira aquela água dali, faça o possível para não ter água parada dentro da sua casa. Às vezes você tem um vaso sanitário lá, paradinho aí no canto da sua casa, de um banheiro que quase não usa e ele está destampado. Se o mosquito tiver acesso a essa água, ele pode fazer dessa água no vaso sanitário um criadouro dos seus filhotes. Ele bota suas larvas ali e, consequentemente, vai virar uma infestação desse mosquito próximo de você. Se ele estiver infectado, ele pode transmitir a dengue, a zika e a chikungunya, ok? Então, se você tem ali aquela geladeira também de degelo automático, que acumula água naquele reservatóriozinho em cima do motor da geladeira, lá atrás, aquele lugarzinho onde fica ali aquela água que cai do degelo da geladeira, aquela água precisa ser retirada todos os dias, ou dia sim, dia não, né? Você dá uma limpadinha, coloca um pouquinho de água sanitária, deixa a água sanitária ali, e a hora que a água cair ali, a água do degelo vier e cair ali, ela mistura com a água sanitária e vai ajudar bastante de não ter dentro da sua casa
um criador do mosquito Aedes aegypti, ok? Então, passando daqui nesta manhã para poder deixar esses recados com vocês e vocês façam bom uso desses recados, porque na realidade esse mosquito Aedes aegypti ele pode causar grandes danos na sua saúde. Então, acabe com o mosquito, assim como ele vai ser exterminado da tela agora. Olha aí, sumiu. Então, dados os recadinhos, agora nós vamos para um recado que nós temos feito durante muito tempo, algum tempo já, né? É a respeito do Centro de Reabilitação de Casa Branca. Esse centro de reabilitação ali em Casa Branca é o centro que poderá receber a nossa irmã Célia, se a família se entender. A nossa irmã Célia é uma irmã querida nossa, que tem deficiência visual, ela é cega, e ela passou por uma cirurgia em 2022 e ela não retornou do coma. O coma hoje é um coma voluntário e ela não retornou desse coma. E esse coma está persistindo aí por 9 meses, 8 meses, né? Então, nós estamos orando, porque ela não dando nenhum estímulo externo, ela não dá sinais de estímulos externos nenhum. Ela não reage quando você fala com ela não reage quando você mexe nas mãos, nos pés, ela não tem reação voluntária, entendeu? Então, o que que ela precisa hoje? Ela está deitada numa cama, todas as suas funções fisiológicas, tudo, ela faz tudo, todos os seus exames estão bacana, está colesterol, triglicerídeos, glicemia, está tudo bacana. Por quê? Porque ela está ingerindo uma alimentação por sonda, né? E essa alimentação ela é balanceada, então não tem como alterar muito as funções fisiológicas dela, tá? E não tem como alterar também os níveis no sangue, todos os níveis triglicéridos, colesterol, glicemia, é, tudo bacana, tudo dentro da normalidade. Só que ela está em coma. E para poder continuar com as suas funções motoras e locomotoras, ela precisa fazer uma fisioterapia. E, infelizmente, o nono andar do HC Campus não é um lugar adequado para esse tipo de trabalho. O melhor lugar seria um centro de reabilitação como esse de Casabranca, uma cidade que tem aí uns 140 quilômetros de distância de Ribeirão Preto, e nós estamos orando por esse centro. Então, o nosso pedido é que você ore pelo centro, pelos funcionários, pela diretoria, por todo, pelo funcionamento desse centro e por aqueles que estão em tratamento hoje lá no Centro de Reabilitação de Casa Branca. Assim sendo, nós orando para que esse pessoal seja recuperado rapidamente, a vaga da nossa irmã, consequentemente, irá sair mais rapidamente também, tá bom? Então continue orando pelo centro de reabilitação ali de Casa Branca e nós vamos continuar passando as informações todos os dias aqui e vocês vão poder continuar orando pela nossa irmã Célia para que ela também tenha uma bênção especial nesse tempo e que ali no HC Campus, no nono andar do HC Campus, ela está sendo muito bem tratada, tá? O problema é que ela não tem uma especialidade específica de fisioterapia e fonoaudiologia para poder movimentar os músculos dela de tal forma que quando ela retornar do coma, ela não esteja debilitada também fisicamente para que não tenha problemas em se locomover, ok? Então, porque imagina se volta do coma agora ou se volta mais para frente, agora nesse momento ela ainda está bacana, está tudo funcionando bacana, mas se ela volta num tempo, daqui a um tempo, e essas funções para se locomover, para mexer braço, mexer perna, não estiverem funcionando, é complicado, né? Então, ela tendo consciência de que ela pode andar e as funções motoras dela não estiverem funcionando, fica muito difícil. Então, nesse tempo de 2023, nesse mês de julho de 2023, a nossa oração é para que o centro de reabilitação seja o local para onde a nossa irmã Célia vai ser transferida, se a família assim entender que deve ser, tá bom? Então,
Casa Branca está dado o recado. E agora nós vamos para o versículo do dia. Olha o versículo do dia. Gente, esse versículo me chamou muita atenção. Vocês sabem que nós estamos lendo o livro de Provérbios inteiro, né? Vamos até o final do livro de Provérbios aí, e já estamos no capítulo 25, e o verso 8 me chamou a atenção. Olha só o que diz esse verso 8. Não tire conclusões precipitadas. Pode haver uma explicação muito boa para o que você entendeu de outra forma. Não tire conclusões precipitadas. Pronto, já é um ponto. Por quê? Porque pode haver uma explicação muito boa para o que você entendeu de outra forma. Provérbios 25 e 8. Durante todo o tempo nós temos ouvido e visto depoimentos de pessoas que sofrem consequências durante muito tempo e até hoje ou permanentes por causa que tiraram conclusões precipitadas. Outro dia eu vi uma reportagem de um policial que tirou uma conclusão que havia na mão de um cidadão, né? Não sei se era ladrão, se é assaltante, o que que é, mas que parecia, presta atenção, parecia ser uma arma. E ele tirou uma, uma conclusão. Ele chegou a uma conclusão que era uma arma e que havia um risco iminente dele se movimentar e atirar neles. Então o que que ele fez? Atirou primeiro. Mas essa conclusão é uma conclusão que estava muito rápido para ser tomada e naquele momento parece-me que o local era escuro, não tinha como saber se era realmente uma arma e aí depois foi-se saber que era um celular, não tinha arma nenhuma. Mas era uma conclusão que precisava ser tomada, uma decisão que precisava ser tomada, e essa posição poderia afetar a vida tanto do rapaz que estava sendo abordado pelo policial, quanto do policial. E se fosse uma arma? Hum? E esse rapaz estivesse alvejando, atirando no policial? A situação invertia, entende? Existem situações onde as conclusões que não são precipitadas, mas elas são conclusões que necessitam de urgência, podem causar também problemas lá na frente. Mas existe uma boa explicação para isso. A explicação é: eu estava numa situação de risco para o policial, né? Numa situação de risco, eu tive que tomar uma decisão e essa conclusão, essa decisão afetou a vida do rapaz. Mas era uma situação que estava fora do controle. Agora presta atenção aqui. Existem pessoas que tiram conclusões de situações que não precisam e não têm tanta necessidade de tomar uma posição naquele momento e ela toma como uma conclusão precipitada. A Bíblia está dizendo para você não tomar ou não tirar conclusões precipitadas. As conclusões precipitadas são de assuntos que podem ser pensados. Por isso que eu coloquei, dá uma olhadinha aí nesta situação. Por isso que eu coloquei essa foto aí. Existe uma lâmpada acesa e outras duas que podem ou não se acender, ou até aquela acesa pode ser apagada. Entende? Então, o que a imagem está dizendo é assim, ó, a conclusão é: uma só tá boa, tá bom de claridade? Preciso acender mais uma, mais duas, mais três lâmpadas? São conclusões, são decisões que você vai poder tomar, mas que não vai afetar a vida de ninguém. Não vai. Agora, existem outras que afetam a vida de outras pessoas porque ouviu um posicionamento, uma declaração de uma pessoa e não escutou o outro lado. Então, presta atenção no que a Bíblia está dizendo. Olha, se você ouvir, presta atenção, eu vou explicar assim bem esmiuçado. Se você ouvir uma história de uma parte ou de duas partes e não ouvir de uma outra parte também, que é parte interessada na situação,
e normalmente são como pessoas, entende? Alguém que tomou um posicionamento, teve uma atitude, e aí você vai e tira a conclusão sem ouvir o outro lado. O que a Bíblia está dizendo, não tire conclusões precipitadas. Ouça antes, preste atenção no que há de explicações em toda a situação. Para quê? Para que você não tenha que tomar uma conclusão ou que você não tome uma conclusão precipitada e que tenha posteriormente que sofrer o dano daquilo que você achou que deveria ou que não deveria ser. Uma vez eu escutei uma história de uma pessoa que saiu de casa muito cedo, foi viajar, foi ganhar o pão de cada dia. E nesse tempo que ele ficou fora, ele acabou se perdendo no tempo lá e ficou muitos anos longe da família. Ao voltar para sua casa, de longe ele viu a sua esposa e saindo de dentro da casa um rapaz já de porte grande, né? Abraçando e beijando sua esposa. O que ele fez? Tomou uma decisão. Foi lá e matou o rapaz. Na ânsia de estar voltando para sua casa e vendo a sua esposa com um outro rapaz. Aí ele foi lá e matou esse rapaz. Quando a esposa foi ser ouvida, presta atenção, ela explicou que aquele rapaz era filho dele. Que quando ele saiu de casa, ela estava grávida e ainda não sabia. 15 anos depois ele volta, sem ter dado notícia, sem saber o que estava acontecendo com a família, sem receber notícias dela também, porque ela não sabia onde ele estava, e ele andou durante muito tempo, e aí naquela situação ele se viu no direito de tomar uma decisão e acabou matando o seu próprio filho sem ouvir o lado da esposa antes. Percebe? Algumas pessoas cometem algumas atitudes, tomam algumas posições sem ouvir a outra parte, a parte interessada. Por isso, a Bíblia está dizendo: cuidado com as suas conclusões precipitadas. Ela pode não ser a realidade, ou pode haver uma outra realidade, pode ter uma outra explicação, de uma outra forma que você ainda não entendeu. Entendeu? Então tá tudo certo. Então cuidado, você aí que falou comigo agora há pouco e disse que tomou algumas decisões e que hoje você não tomaria. Infelizmente, algumas situações não consegue mudar, algumas posições que nós tomamos, nós não conseguimos retroceder. Nós podemos pedir perdão, podemos pedir desculpas, podemos até rever que nós estávamos errados. Mas aquela posição lá atrás não se consegue colocar de volta no lugar aquilo que havia sido colocado anteriormente. Ok? Fica aqui o recado. Não tire conclusões precipitadas, porque pode haver uma explicação muito boa para o que você entendeu de outra forma. Feito? Vamos orar? Vamos orar nesse momento. Nós estamos orando por muitas situações que estão acontecendo no Brasil e no mundo, mas também algumas que são pontuais, tá? Nós vamos orar por todos aqueles que foram acometidos de algum problema climático da natureza aí, né? Algum problema que a natureza está requerendo os seus direitos agora, e nós estamos vendo aí no hemisfério norte, na parte norte do planeta, um calorão tremendo. Nós estamos também sofrendo aqui no estado de São Paulo altas temperaturas em pleno inverno. Parece que não, mas as temperaturas que nós estamos sentindo nesse tempo levam-nos a ligar um sinalzinho de alerta. Será que também para o hemisfério sul teremos algumas surpresas nesse verão que se aproxima? Porque 27 graus em pleno inverno brasileiro é muito alta a temperatura máxima de hoje que nós teremos que enfrentar. Entende? Então, ó, presta atenção. Hoje
27 graus. Não deveria ser 27 a máxima, hoje a média nos últimos anos deveria estar aí entre 24 e 25 graus e a mínima entre 10 e 14 graus. Estamos aí com uma mínima de 15 e a de 27 está muito alta também. Então vamos orar para que Deus nos preserve a vida nesse tempo de 2023. E oramos por todos aqueles que estão aí e por aqueles que vocês vão dizer. Presta atenção aqui, você que está chegando na live hoje, quando eu falo Ribeirão Preto, porque é a cidade que nós estamos aqui no norte do estado de São Paulo, na região sul do Brasil, né? Na região sudeste do Brasil. Então nós estamos aqui no norte do estado de São Paulo, Ribeirão Preto. Mas eu falo Ribeirão Preto porque eu estou aqui. Você pode falar da cidade onde você estiver. Eu não vou citar outros nomes de cidades, porque você vai estar colocando a cidade que você está, o lugar onde você está sendo tratado, onde você está sendo acompanhado. Então, que você fale aí a sua cidade, o seu estado, quem sabe até o país onde você está. Alguns brasileiros que estão fora, né, que estão acompanhando a nossa live aí, que Deus te abençoe e continue prosperando, dando graça e que a sua saúde seja realmente reabilitada nesse tempo, que você reveja a sua saúde em conformidade com aquilo que a ciência, que os estudiosos conseguiram, que os remédios conseguiram. Então, que você leve uma vida saudável, uma vida melhor, que você tenha nesse tempo de 2023 aquilo que é necessário para viver bem, alegre e feliz, tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nesse momento pelo centro de reabilitação ali de Casa Branca. Nós sabemos que aquele local é um local onde seria ideal para a transferência da nossa irmã Célia. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor esteja abençoando aquele local, juntamente com todos aqueles que moram naquele local. Que a tua bênção, a tua graça, a tua paz repouse sobre a vida deles e que eles também tenham uma bênção especial nas suas famílias. E que todos aqueles que estão nesse momento em tratamento no centro de reabilitação ali de Casa Branca sejam abençoados. A nossa irmã Célia está no 9º andar aqui do HC Campus, em Ribeirão Preto, e o Senhor conhece ela muito bem. Conhece o Ronaldo, que é o esposo, o Wesley, a Fabiane, a Flaviane, que são as filhas, e todos os seus netos. Por isso, nós te pedimos em nome de Jesus, continua com as tuas mãos estendidas sobre a Célia, sobre essa família, e que ela possa ter, nesse tempo de 2023, uma bênção especial, que a sua recuperação seja rápida e efetiva. Nós oramos nesse momento por todos aqueles que estão envolvidos no tratamento dela aqui no 9º andar em Ribeirão Preto, ali no HC. Que o Senhor dê uma bênção especial para todos aqueles que estão trabalhando para que ela tenha êxito, e ela tem tido muito êxito. Nós somos gratos pela vida de todos aqueles que trabalham diretamente ou indiretamente para o bem-estar da nossa irmã Célia, ali no 9º andar do HC Campus. Que todos aqueles envolvidos no tratamento dela, juntamente com as suas famílias, nesta data, nesse dia 25 de julho de 2023, recebam uma bênção especial juntamente com as suas famílias. Oramos pela cidade de Ribeirão Preto, pelo estado de São Paulo, pelo Brasil e pelo mundo. Oramos pelo Sudão, pelo Congo, pela Rússia, pela Ucrânia, pela França, pelos Estados Unidos. Nós oramos por todos aqueles que estão envolvidos nesse momento em alguma forma de conflito, em algum problema climático, assim como a Síria, a Turquia e todos os outros países, e é o hemisfério norte da Terra que está passando por problemas climáticos graves, agudos demais, as temperaturas estão altas demais. Nós oramos para que o Senhor dê sabedoria para que esses líderes de todo o mundo possam vir para a mesa de negociação e negociar os conflitos, os problemas climáticos com sabedoria, que a sabedoria venha do Senhor, cuidando para que o bem-estar de toda a população desses países,
dessas nações, que estejam todos abençoados e que as decisões sejam decisões cautelares bem pensadas, que nesse tempo de decisão nada seja precipitado. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos por todos os encarcerados no Brasil e no mundo. Aqueles que foram encarcerados prematuramente, que o Senhor dê graça a esses homens e mulheres que estão colocados no cárcere e que são inocentes. Que o Senhor dê graça a eles e que sejam libertados rapidamente. Aqueles que estão cumprindo as suas penas, que depois de um julgamento, de uma conclusão que não foi precipitada, está pagando pelas suas penas, que o Senhor dê graça a eles também para entender que essa reclusão, para que esses homens e mulheres que estão detidos possam ser homens e mulheres de bem, que possam ter orgulho ou ser orgulho da sociedade e das suas famílias, que revejam as suas posições, os seus posicionamentos, as suas decisões e que possam voltar ao convívio da sociedade e das suas famílias em conformidade com aquilo que preconiza a lei de cada país. Nós oramos nesse momento pelos idosos que estão nas casas de repouso, nos asilos, nas creches de idosos. Nós oramos pelas crianças, pelos jovens e adolescentes que estão de férias. Alguns já voltaram. Aqueles que estão de férias das escolas escolares, né? Do segundo semestre de 2023. Que o Senhor esteja abençoando esses jovens, crianças e adolescentes, juntamente com esses idosos, os doentes que estão hospitalizados, ou aqueles que estão em suas casas recebendo o tratamento de tratadores, de cuidadores, de pessoas que são os homens e mulheres da casa, aqueles que estão cuidando dessas pessoas, que todos sejam abençoados e que esses doentes sejam recuperados rapidamente, que voltem às suas funções rapidamente e que possam ser orgulho para a sociedade, para suas famílias também. Nós oramos pelos depressivos, por aqueles que estão com problemas psicológicos, aqueles que estão com problemas emocionais, sentimentais, todos eles, aqueles que são drogados, meu Pai. Nós oramos para que seja repreendido esse mal em nome de Jesus. Dê lucidez para esses homens e mulheres, para que eles possam voltar ao convívio da sociedade em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para a vida de cada um deles. Oramos nesse momento pelos desempregados e por todos aqueles que são empreendedores, aqueles que estão com os seus empreendimentos, com seus projetos, com seus planos em andamento, gerando emprego para essas pessoas, que possam ter liquidez suficiente, que possam ter dinheiro suficiente para poder pagar o salário desses homens e mulheres, para que possam levar o seu alimento, levar o seu ganha-pão, levar o sustento para suas casas, para que possam ser bênção na sociedade e a sociedade ser bênção na vida de cada um deles. Nós oramos nesse momento por todos aqueles que estão necessitando de uma bênção especial. E nesse momento conosco, muitas pessoas estão orando e sabemos que o Senhor é aquele que tem cuidado da vida de cada um de nós. Nós entregamos esta terça-feira nas tuas mãos. Que o Senhor esteja com seus braços estendidos sobre cada um de nós, que a sua potente mão possa estar amparando a cada um de nós e cuidando para que tenhamos uma terça-feira abençoada. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma grande terça-feira para você, que você tenha boas notícias nessa terça-feira, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida e que você tenha também boas notícias para passar para as pessoas, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus. Amanhã nós nos vemos antes das 10 horas. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.